dia, gente. Primeiramente dizer que estou com saudade de todos vocês. Espero que em breve possamos estar todos juntos novamente, porque é muito bom poder dividir a sala com vocês. Eu acho que todo mundo aprende, os alunos aprendem um pouco, nós que somos professores aprendemos um pouco também. E é muito bom ter o convívio, né? Às vezes tem aquela pessoa que não curte muito, né? Ter contato, não vou dizer antissocial, mas acho que até essas pessoas acabam sentindo um pouquinho de vontade de ter uma vida normal. Falando um pouquinho sobre a nossa área, sobre a área da necropsia, na última aula eu falei muito sobre o caso da menina, né, de Itapira. No fim, a gente acabou nem falando muito sobre isso dirigido, mas uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que como que se deu o caso dela, se era possível fazer necropsia ou não, se tinha que fazer, o porquê que tinha que fazer, que jeito que tem que fazer. Gente, tudo isso muda o processo, tudo isso vai servir para recriar aí já não faz parte da área da necropsia, mas a área da necropsia consegue recolher prova o suficiente para recriar a cena do crime. Então a necropsia vai reunir todos as evidências no corpo da bebezinha para que afaste algumas perguntas que às vezes a mãe não vai responder. Como, por exemplo, você fez isso sozinha, contou com a ajuda de alguém, foi tudo da sua cabeça, o que realmente aconteceu. A verdade em si, nós sabemos que é um pouco mais complicado, que não é bem assim, mas dá para ter muita informação, dá para incriminar ou não uma pessoa. Ela sumiu, então pronto, para a justiça ela sumiu. Se de repente ela falar que não foi ela, que ela foi coagida, que a necropsia vai dizer boa parte sobre isso. É bem difícil, a situação tem uma complexidade alta, tá? Mas enfim, tem como fazer isso, tá? A bebê já tinha hidrocefalia, se não me engano, ou me perdoem se for a hidrocefalia ou é microcefalia, me perdoem que eu não vou lembrar agora. E eu estava lendo essa última semana alguma coisa sobre o caso e sabe-se muito pouco, porque foi decretado estado de sigilo, tá? Então as investigações e tanto a necropsia como em estado de sigilo. Só que o que acontece, mesmo estando em estado de sigilo, às vezes o delegado do caso, ou a promotoria pública, ou acaba falando alguma coisa, acaba dando uma resposta para a imprensa, mais para dar uma resposta para a sociedade, para saber como está o andar dos autos, né, do inquérito. Então, aí já é tudo para a parte criminal. Então, no caso dela, uma pergunta que saiu na sala de aula, acho que na última aula, na penúltima aula que nós tivemos na sala de aula, teve uma aluna que me perguntou: professor, mas quando que vai fazer a perícia, vai fazer a necropsia no corpo, como que vai saber se vai ser usado para criminal ou não? Aí eu até dei o exemplo, falei, se uma pessoa está num hospital ou chegou de um acidente, bom, a pessoa está totalmente tudo arrebentada, o corpo de bombeiro foi lá, pegou essa pessoa, ou o SAMU, ou resgatou, o que já está em óbito, nem vai para o hospital, vai direto pro ML, e no ML vai ser feita a perícia para saber o que aconteceu. Mas já vai vir com a informação do corpo bombeiro, foi um atropelamento.
Ah, foi um acidente. No caso, se tiver uma morte suspeita, vai fazer a necropsia com base na suspeita. Ó, achamos o cara, a casa estava toda revirada, tinha um monte de remédio no chão, pode ser, a princípio, vai pensar o quê? Suicídio. Mas aí vai começar a ver se não tem nada embaixo das unhas, vai começar a ver se essa pessoa não tem nenhum hematoma no corpo, que identifique briga, porque geralmente numa briga a pessoa vai se defender com a mão e tal, acaba ficando até pele embaixo das unhas, vai ver se não tem resíduo nenhum na boca, se não foi abusado sexualmente, vai ver várias coisas. Então, quando a morte é suspeita, já tem o indicativo para fazer isso. No caso dela, eles iam fazer de qualquer forma. Tá? Se achasse o corpo, como ela falou que jogou no rio, onde achou, já vai procurar fazer da forma que tem que ser feita para poder reunir prova suficiente para a criminalística. Aí quem vai fazer a perícia criminalística já não é mais o médico e o assistente, o serviço dele parou no auxiliar, tá? No ato de auxiliar o médico, tá? Então, é por aí. Queria que vocês ficassem cientes disso, tá bom? Voltando um pouquinho lá no nosso estudo dirigido, eu parei na pergunta 10. O sistema nervoso periférico é formado por nervos que conectam o restante do corpo ao sistema nervoso central, através do encéfalo e da medula espinal, ou espinhal, tá, gente? A gente já falou sobre isso. Quais os principais tipos e classes de nervo nesse sistema? Cite suas funções. Então vamos lá. Basicamente, aqui está sistema nervoso periférico. Então está na posterior do sistema nervoso. Lá está escrito segunda parte, tá? Então no primeiro parágrafo lá em cima, é basicamente formado por nervos que conectam o restante do corpo. Então já dá para ver que eu tirei a pergunta daí. Então são dois, os raquidianos e os cranianos. Então vamos lá. Os nervos cranianos têm a principal função de transmitir mensagens motoras e sensoriais para regiões da cabeça e do pescoço. Só. Cita qual é? Cranianos. Descreve basicamente a função dele. Só isso. Ah, porque vai pegar o nervo trigêmeo, vai pegar o nervo facial, vai pegar um abducente, vai pegar o acessório, vai pegar... Não precisa falar sobre isso. Basicamente, quando eu falo basicamente, é bem superficialmente, porque é muito conteúdo para vocês aplicarem, não compensa. Não vou pedir dessa forma, vou pedir como está no estudo dirigido na sala de aula. Tá? Então aqui nós falamos sobre os nervos cranianos, os nervos raquidianos. Tá? Por outro lado, são constituídos por neurônios sensoriais, que estão presentes em todas as partes do corpo, captando impulsos externos e transportando ao sistema nervoso central. Então tem a imagem aí, ó, a terceira imagem é aquela que tem a medula, tá? E sai todos os nervos ali, ó. Então se você olhar do lado esquerdo, tá ali, ó, a medula espinal, plexo cervical, plexo braquial, nervos intercostais, plexo lombar e plexo sacro, lá embaixo. Gente, não precisa colocar tudo isso daí. É só colocar ali, ó. Nervos raquidianos são constituídos por neurônios sensoriais que são presentes. Aí nós já estudamos, a gente já falou sobre isso. Que ele vai ter o estímulo, tá? Ou o estímulo do quadril, ou o estímulo na movimentação dos braços, né? No caso do plexo braquial. E vai fazer o quê? Vai voltar tudo para o sistema nervoso central. Então, é a base de estímulo vem do sistema nervoso central, volta a informação para lá, tá? Eu falei para vocês sobre a síndrome do membro fantasma em sala de aula. Então, é por isso que às vezes algumas pessoas elas ainda sentem, fez amputação da perna, fez amputação do braço, da mão, tal, e fala que ainda sente uma dor
ou que... porque fica na memória, tá? Isso fica armazenado a informação daquela dor. Se eu perguntar para vocês, quem fez uma cirurgia dentária, quem tirou um siso, quem tirou... Ah, professor, eu tirei e não doeu nada. Ah, não, professor, eu tirei e doeu pra caramba. Quem teve alguma lesão, quem caiu de moto, quem teve alguma lesão que precisou fazer uma cirurgia de joelho, quadril, alguma fratura. Se eu perguntar, falar, você lembra como que era a dor? A pessoa vai fechar o olho e vai falar, não, professor, eu lembro. O ser humano tem essa capacidade, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, só estou fazendo uma analogia para vocês entenderem como é extremamente importante esses nervos, que eles fazem essa condução. Então, por isso que uma lesão na medula, ela vai cessar, porque você interrompeu. Então, teve uma fratura, dependendo da altura que foi essa fissura na medula espinal, aí a pessoa vai ficar ou paraplégica ou tetraplégica, tá? Então, raramente a pessoa vai ter uma lesão na altura, a não ser que, sei lá, uma pancada extremamente forte, alguma coisa assim. Mas raramente na altura do tórax, porque esse arcabouço vai fazer com que ele deixe extremamente rígido. Normalmente nós vamos ter aqui, da última costela para baixo, até chegar ao sacro lá tal, e no pescoço. Acontece aqui? Acontece. Sei lá, um acidente, acontece. É mais raro, mas acontece também, tá? E é só isso. Não precisa se estender muito nisso daí não, tá? Número 11 agora. É possível afirmar que o sistema nervoso periférico é subdividido em autônomo e somático? Sendo assim, cite suas principais características. Sim, gente. Vamos lá. Sistema nervoso. Ele tem o central e o periférico. E o periférico também se divide em autônomo e somático, simpático e parasimpático. Tá? Então, o que acontece? Fale brevemente sobre isso. Então, olha lá. O sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e sistema nervoso autônomo. Tá? E aqui, deixa eu deixar certinho aqui para eu poder ver, gente, tá? Porque senão eu começo a atropelar, começo a falar de uma da outra, aí até eu me perco, tá? Vamos lá. A distinção entre eles é simples, tá? O sistema nervoso somático regula as ações voluntárias, ou seja, aquela que as pessoas são capazes de controlar. Então, a fala, o andar, o caminhar, são coisas que nós controlamos. Então, isso faz parte do sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, o que acontece? Ele lida com ações involuntárias e atua de forma integrada ao sistema nervoso central. Ele ainda apresenta subdivisões: sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Nós vamos falar sobre simpático e parasimpático agora. Vamos só terminar essa parte aqui, ó. O sistema nervoso autônomo ele está conectado ao sistema nervoso central. Ele lida com as ações involuntárias. Então, nós não pensamos para respirar. Claro, se nós falamos, não, uma respiração mais longa, estamos pensando sobre isso. Mas normalmente não. Então é uma coisa que nós não pensamos. Ninguém pensa para o estômago fazer digestão. Ninguém precisa fazer esforço para o estômago fazer digestão. Ninguém precisa fazer um esforço para o intestino funcionar ou não. Então são coisas que nós não controlamos. E isso faz parte desse sistema, que é o sistema nervoso autônomo. O próprio nome diz autônomo. Ele funciona por si só. Coração. O nosso coração ele pertence ao sistema nervoso autônomo. Nós não pensamos. Nós não temos controle sobre ele. Então, ele pertence ao sistema nervoso autônomo. Ah, professor, mas eu tenho controle sobre o meu intestino.
Sim, você tem controle sobre o seu intestino, sobre o seu esfíncter, sobre o controle sobre a sua urina, beleza, tá? Mas você não executa a função. O seu corpo executa a função. Você controla se você vai fazer ali, aquele lugar ou não. Mas é para fazer com que as fezes se formem, a urina se forme, você não pensa. Você não tenta atrasar ou adiantar aquilo ali, não tem como. Simplesmente acontece, tá bom? Então nós falamos um pouco mais sobre isso tudo hoje. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a número 12. Vamos terminar essa 11 e falar um pouquinho mais dela. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, eu vou tentar dar uma olhada aqui. E eu vou partir para número 12 já, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima.